Nobres alunos, estamos de volta para a terceira parte da aula do sábado à tarde. Hoje é dia 6 de março de 2021. Pelo CEPEP, estamos aqui na disciplina de Legislação e Ética Profissional para turmas dos municípios de Camusim e do Paracuru. Turma Eletrotécnica 7, Mecânica 10 e Eletrotécnica 18. Sou o professor Eric Brasil e é sempre uma honra, um prazer e um privilégio. E falávamos a respeito do direito, mas também dos deveres do cidadão, do próprio exercício da cidadania, que ainda vamos aprofundar um pouco mais, não é? E o Márcio Moreira queria falar, outros colegas também, né? Mas pode falar, Márcio. Abra o seu áudio. Caso eu saia daqui um momento, é porque só está eu e o meu filho em casa. Aí, se ele pedir alguma merenda, eu vou ter que sair para dar merenda a ele, viu? Tá certo. Então, é um pai de família que vai exercer a sua cidadania. Cidadania não são só direitos, são deveres também, né? Então, o pai de família tem o dever de alimentar o seu filho, não é isso? Um exemplo de cidadania, de cidadão, tá certo? Com certeza. Muito bem. Então, vamos prosseguir. Senhores, alguns chegaram a manifestar, quando eu digo alguns, eu me refiro a alguns cidadãos, de que nós, diante de tantos problemas, de tanta corrupção, de tantos desvios de finalidade, nós extinguíssemos, então, a política, os governantes, as instituições. Para que presidente? Para que governador? Para que prefeito? A gente vê mais conflito, a gente vê mais disputa. Para que vereador? Recentemente, né, teve uma confusão danada na Câmara Municipal de Fortaleza. Para que Congresso, rapaz, se a gente sabe que a maioria ali está para defender interesses próprios, ou então para defender interesses só de alguns grupos, não do Brasil inteiro. Para que Assembleia Legislativa, rapaz? Isso não dá em nada, é só para ter altos salários. Para que ter Senado? Estava vendo um pronunciamento aí dos senadores aqui do Ceará. Alguém sabe quais são os senadores do estado do Ceará atualmente? Não sabe? Vou dar uma dica, são só 3. Girão, Cid Gomes e Parceiro e Fax. Antônio José, você acaba de ganhar um ponto cheio. Vou até anotar, foi você que falou, não foi? Girão, Eduardo Girão. Eu vou anotar o seu ponto, porque você disse o nome exato dos 3 senadores atuais que representam o estado do Ceará no Senado da República, lá em Brasília. É muito difícil o cidadão comum, muitas vezes, lembrar. E você lembrou, você acompanha, você está atualizado, gostei, parabéns. Viu? E aqui eu não estou fazendo nenhum defesa, nenhum ataque a esses políticos, a esses senadores, mas é muito importante você acompanhar o trabalho deles, independente de você tenha votado neles ou não. Nós estamos vivendo um momento muito difícil da história brasileira, da história mundial, e o Senado, para quem não sabe, ele tem um papel muito importante. O Senado, ele representa os estados. Deputados existem muitos, mas senadores são poucos. Quantos senadores existem no Brasil? Alguém sabe? Acho que mais de 50, não, professor? No Brasil todo? Diga um número aí que você acha. Pode chutar. 110 por aí. 110? 81. Está perto. Mais de 50 e menos de 110. 81, professor. Opa, Jaciel falou 81. Gostei, Jaciel. 81 senadores.
Porque cada estado da federação só tem 3 senadores. O estado do Ceará, atualmente, tem 3 senadores, porque habitualmente é assim. E quantos deputados federais existem no Brasil? Alguém sabe? Não sei não. 500 e pouco. 500 e pouco, né? Quem foi que falou? Marlon. São 512. Marcos. Está bem Marlon. pertinho, são quase isso. É 512 deputados federais. 513, né? 513, isso. Pronto, ótimo, gostei. Tem muita gente politizada aqui, no bom sentido da palavra. O conhecimento que todo cidadão deve ter, né? É muito bolso para encher de dinheiro, né, professor? É muito bolso, é verdade. Muito bolso para encher de dinheiro. Vamos continuar o nosso debate, a nossa discussão. Apesar da corrupção, muito dinheiro mal pago. Muito. Apesar da corrupção, apesar dos desmandos, apesar de tudo, essas pessoas que nós citamos, os senadores e os deputados federais, representam os brasileiros na chamada democracia representativa. Eles somos nós. Acho que alguns aqui, quase todos, já viram o prédio do Congresso Nacional. E aí tem uma arquitetura bem diferente. Tem uma cúpula voltada para baixo e outra para cima. E 2 torres. Ali é o Congresso Nacional. É ali onde ficam, na Câmara dos Deputados, os deputados federais, e no Senado, os senadores da República. Eles somos nós diretamente. Por quê? Porque eles representam a sociedade, o povo e os estados. Antigamente, o cidadão comum não era um cidadão pleno. Não escolhia. Ou muitas vezes era induzido e manipulado e obrigado a escolher só pessoas de determinada classe social para assumir os cargos legislativos. Então, no passado, apenas o cidadão rico, poderoso, coronel, apenas o cidadão senhor de terras, apenas o grande empresário é que poderiam assumir essas posições de poder. Com o tempo, isso foi se tornando mais popular. E aí o cidadão comum, de várias origens, ele pôde também ascender ao poder. Por isso que hoje, tudo que acontece no Congresso Nacional é reflexo da própria sociedade brasileira, porque eles somos nós. Como assim, professor? Explique isso melhor. Entre os deputados, você encontra pessoas de origem pobre, pessoas de origem rica, negros, brancos, indígenas, mulatos, pessoas de várias raças e etnias, católicos, evangélicos, espíritas, ateus, umbandistas, homens, mulheres, jovens, idosos. Ator e palhaço é o que mais tem. Palhaço, empresário, advogado, entregador de pizza, até um bode já foi eleito, no caso de Fortaleza, vereador. Bode, um bode mesmo, um animal. Bode ioiô, né? Foi o vereador mais votado em Fortaleza. Ele foi eleito, só não pôde assumir porque ele não tinha o requisito de ser um ser humano, mas ele foi eleito. Verdade. Então, por que a sociedade não mudou para melhor, se a sociedade hoje ela está verdadeiramente representada de verdade? Se você é uma pessoa evangélica, tem evangélico na política. Se você é católico, tem ex-padres. O padre mesmo não pode, mas ex-padres
Na política. Se você é médico da área da saúde, tem médico, só o que tem na política. Se você é advogado da área jurídica, tem muitos. Se você é engenheiro, também tem. Se você é empresário, também tem. Se você é empreendedor, também tem. Independente da origem, tem pessoas de origem muito pobre, pessoas de origem rica, pessoas da classe média. Se os brasileiros estão, de fato, representados, por que o Brasil não deu uma grande guinada no sentido ético-moral? Não é? E aí vem a resposta dolorosa. Corrupção, voto de cabresto. Corrupção, votos de cabresto, mas tem um outro fato. As mazelas éticas e as mazelas morais da sociedade brasileira estão lá porque elas estão em nós. E isso é muito duro de escutar. Porque eu me considero um cidadão, mas eu, você, nós, os brasileiros, seres humanos brasileiros, temos defeitos. E acabamos projetando esses defeitos. Professor, por que na Suécia os políticos são pouco corruptos? Porque o povo sueco é pouco corrupto. Professor, tem corrupção no Japão? Tem. Mas é bem menos do que no Brasil, porque o povo japonês é bem menos corrupto que o povo brasileiro. Então, o cidadão comum que fura uma fila no terminal de ônibus, o cidadão comum que acha uma carteira, eu até me lembrei desse episódio, porque tem casos, né? Você acha uma carteira no meio da rua, cheia de dinheiro, documentos, e às vezes você até poderia devolver ou tentar procurar o dono, e se não encontrar, pelo menos entregar numa delegacia. Não, mas aí o cidadão fica tentado a ficar com a carteira que não é dele. Isso é corrupção. Professor. Quando você fura a fila da vacina, por exemplo, já te dou a palavra, Janilson. Isso é corrupção. Nós sabemos que nós criticamos a corrupção, mas vi até uma reportagem onde o brasileiro, mesmo brasileiro que critica a corrupção, muitos gostariam de estar no lugar dos corruptos praticando aquela mesma corrupção. Criticam quando são pessoas pobres, sem poder. E aí, antes do Janilson falar, o poder corrompe, professor, a velha frase, poder corrompe. O poder... Com certeza. O brasileiro, principalmente... que o poder ele corrompe ou o poder amplifica as mazelas que nós já trazemos em nós? Enquanto eu sou um cidadão simples, um cidadão comum, um cidadão anônimo, a minha corrupção é pequena, não está em evidência. Eu furei uma fila, isso não vale nada. Eu peguei uma moedinha de R$1 que tinha ali, não sabia de quem era, nem procurei saber. Encontrei uma carteira, fiquei com dinheiro. Isso não aparece. Mas a partir do momento que você ganha poder e visibilidade, as suas qualidades e os seus defeitos ficam em maior evidência. Pode falar, Janilson. Professor, é assim, você falou aí, é uma palavra que representa muito bem, quando você diz, por que na Suécia não tem corrupção? Aí você citou outro país, por que lá não tem corrupção? E você falou, o povo lá é menos corrupto. E essa é a palavra certa. O brasileiro, em modo geral, não é só político, não. Porque para o político chegar a uma data específica do seu mandato, para ele começar a corrupção, a população já começou a corrupção muito antes dele começar a ser corrupto. Porque no momento que a gente, nas datas de eleições, de campanhas políticas, o próprio povo brasileiro é os primeiros a ser corrupto quando vendem o seu voto, né? Que a partir do momento que você vende o seu voto, você perde o direito de cobrar aquele político em questões de saúde, educação e etc. E outras coisas. Então, nós, brasileiros, já temos no sangue a corrupção.
Nós somos conhecidos no mundo todo como o país da corrupção. Ao estado que os brasileiros chegam, o país da corrupção. Então, eles não estão falando, se referindo somente aos políticos, mas a população, o povo brasileiro, ele já traz isso no sangue. Já é uma coisa, parece que já é genético, entendeu? A corrupção. Então, eu acredito que o povo brasileiro tem que se conscientizar em relação à política. Quando formos criticar um político, que venhamos avaliar a nossa questão, a nossa posição como povo brasileiro. Será que a gente está nos portando dignamente? E o dinheiro, muitas das vezes, a pessoa diz, o dinheiro mostra quem a pessoa realmente é. Às vezes é oportunidade. Você já é um corrupto. Você só precisava de uma oportunidade para manifestar aquilo que você já é. Entendeu? Palavras, então, né? Nosso colega Janilson, certo? Legal, achei interessante a colocação que você fez, né? O testemunho que você lança. Só tem um ponto que é muito importante observarmos. Toda essa corrupção fazem parte da moral brasileira. E como nós vimos, a moral pode mudar. Professor, não muda não, já está no sangue. Já são 500 anos de corrupção. Pode mudar, sim. Professor, me dá um exemplo de mudança radical, de mudança para o bem, para melhor. Mudança para pior não quero, não. Quero mudança para melhor. Os noruegueses e dinamarqueses, no passado, eles eram guerreiros sanguinários. Entre os clãs de guerreiros haviam os vikings, guerreiros que resolviam seus conflitos na ponta da espada, que não conversavam muito, não, que davam um veredito abrindo a cabeça do outro com um machado, que as riquezas dos vikings muitas vezes vinham das pilhagens que eles faziam de outros povos, de outras tribos. Eles tinham qualidades como a coragem, como alguma honra em combate, eles tinham qualidades como desbravadores, mas eles eram muito cruéis, muito violentos. E hoje, apesar de ainda existir alguma violência aqui e acolá, na Noruega ou na Dinamarca, mas, em geral, são povos pacíficos, em geral, são países desenvolvidos com boa saúde, com boa educação, com boa infraestrutura, com boa segurança pública, de uma maneira bem equilibrada. E, às vezes, você fica dizendo, olha só que exemplo, com um bom índice de desenvolvimento humano, são países socialmente responsáveis, onde a vida tem boa perspectiva. O que foi que aconteceu lá para que aquela população deixasse de ser uma população agressiva, sanguinária, violenta, que inclusive roubava e expoliava os seus vizinhos e outras tribos? Eles acordaram. Chegou o momento em que eles enxergaram que aquela conduta destrutiva ia acabar com a sua sociedade e resolveram mudar o comportamento ao longo de muitos anos e muitas gerações. Eles fizeram um pacto de mudança, onde eles assumiram não mais a espada, mas sim a caneta, não mais o machado, mas o martelo do juiz, não mais a violência, mas sim o diálogo, não mais roubar, mas sim construir riqueza. E aí se tornaram países de cidadãos. Países que no passado eram truculentos, violentos, selvagens, puderam se transformar. É por isso que isso também pode acontecer no Brasil e em outras nações. Se serve de consolo, o Brasil não é o país mais corrupto do mundo, não, certo? Tem muita corrupção no Brasil, mas nós não somos o país mais corrupto. Tem países mais corruptos que a gente. Isso não é também para dar pulo de alegria, não, mas é só para dizer
que nem tudo está perdido. Tem países como a Rússia, por exemplo, como a maioria dos países africanos, e mesmo alguns países da América Latina, são mais corruptos, muito mais corruptos que o Brasil, certo? Agora, a sensação de corrupção tem aumentado porque aumentou também o nosso acesso a notícias, à mídia, não é? Nós temos mais acesso à informação, é por isso que a gente acha que a corrupção aumentou demais no Brasil. Tem muita corrupção, mas ela não aumentou tanto assim. Nós é que estamos vendo as cortinas caíram, é como uma fossa. Ela está lá. Mas se você abrir, tem mau cheiro. Não é? Então, o Brasil precisa ser saneado como se fosse uma fossa entupida. Precisa ser trabalhado. E pode ser trabalhado. Mas nós precisamos de prioridades, porque somos cidadãos. Qual é a nossa prioridade maior? Inclusive, está prevista na nossa lei. Antes de responder a isso, vamos ler aqui o bate-papo, que as pessoas estão participando aqui no bate-papo, certo? Vamos aqui. Infelizmente, somos um povo corrupto e corruptível, disse o Valnei Alves. Já é quase cultura no Brasil, corrupção ou corrompido, disse o Márcio Caetano. Júlio Everton, os governantes são o próprio reflexo do povo. O Vitor dizendo, só para complementar, isso que ele falou, se um político compra seu voto, ele já não presta, e mesmo assim a pessoa vende o voto, depois ainda se reclama quando ele começa a roubar. A Ana Paula falando aqui para a gente, também temos mulheres aqui no grupo. A crise financeira do Brasil faz parte da corrupção? Uma excelente pergunta que nós vamos responder. O colega que não está identificado aqui, aparece apenas símbolos, ele fala a saúde. O André da Rocha, a crise financeira está relacionada à corrupção. Amigos, nem todos aqui, mas a maioria dos presentes fez comigo uma disciplina anterior chamada Gestão Aplicada 1. O que é gestão? É a administração. E aí muita gente diz a corrupção atrapalha, atrapalhou, gerou crises. Com certeza. Porque a corrupção gera ineficiência. Porque existem várias coisas que geram problemas. A incompetência e a ineficiência. Então, o governante ou o diretor de uma empresa, ou o gerente ou o supervisor, ou aquele que assume um cargo de responsabilidade, tem que ser um cidadão. Nós esperamos que seja um cidadão honesto, íntegro, ético, mas também competente. Eu já vi casos de eleições municipais onde se elegeu um determinado prefeito em que era muito honesto, que era um cidadão exemplar, mas que não tinha competência, não tinha conhecimentos, condições e mesmo a expertise necessária para gerenciar o município. E o município, em vez de melhorar, piorou muito. Temos outros casos onde o gestor é muito competente, consegue captar muitos investidores, consegue formalizar muitas parcerias, consegue ser um gerador de muita receita, consegue aumentar o valor, o tamanho do PIB brasileiro, Produto Interno Bruto, mas que é corrupto, mas que favorece alguns grupos, mas que cede a desvios monetários.
Não queremos um nem outro. O que queremos e o que precisamos é de alguém que seja honesto, íntegro, ético e, ao mesmo tempo, competente para assumir as responsabilidades e demandas que nós temos aqui nesse país continental, nesses estados da federação, nesses municípios onde residem cidadãos. Entende? A dificuldade de nós entendermos, de compreendermos que é uma relação dual, são duas coisas, não é apenas uma coisa. Esse fenômeno acontece no Brasil porque, no caso brasileiro, nós exigimos que o Poder Judiciário seja muito qualificado, mas não exigimos que o Poder Executivo e o Poder Legislativo sejam qualificados. Porque no Brasil existe o poder público, mas o poder é dividido em três partes, ou três funções. O Poder Executivo, que administra, o Poder Legislativo, que elabora as leis, e o Poder Judiciário, que julga conforme as leis. São três forças principais que regem o poder público brasileiro. Professor, tem lugares que isso é diferente? Tem. Tem sistemas e regimes diferentes? Tem. Tem leis que permitem um regime diferente? Sim. Vamos aqui ler o bate-papo dos colegas, né? Sérgio falando, concordo plenamente, devemos investir na educação para tentar mudar a situação da nossa nação. Alguém que falou antes? O João disse, investir em educação. Pedro disse, teremos que investir nas escolas para mudar a nação. André da Rocha, a crise financeira está relacionada à corrupção. Sim. A educação é o caminho que vocês escolheram, que nós escolhemos. Nós estamos aqui justamente pautados na educação, na qualificação profissional. Estamos numa sala de aula, ao vivo, em pleno sábado à tarde. É um dos caminhos. Mas, como dissemos antes, precisamos da educação, dos conhecimentos, mas precisamos saber como direcionar esses conhecimentos. E, para completar o raciocínio, nós exigimos muita qualificação para os juízes. O que é preciso para ser um juiz no Brasil? Alguém sabe? Em geral, né? Conhecimento em direito, né? Sobre as leis em geral. Ter servido 3 anos como policial ou ter servido o Exército durante 3 anos, ter direito, faculdade de direito, e tem outro critério, eu acabei esquecendo qual é o outro critério. Kelp Gabriel, qual é a sua turma, Kelp? Mecânica 10, Paracuru. Mecânica 10, o Kelp aqui participando com a gente, legal, seja bem-vindo. Jaciel também falou, alguns colegas falaram. Para ser juiz no Brasil, você precisa obrigatoriamente ser formado em Direito, ser bacharel em Direito, e a faculdade de Direito dura, em média, 5 anos. Você precisa, além dos conhecimentos das leis, ter um mínimo, como disse o Kelp, de prática jurídica por 3 anos, prática comprovada, e essa prática pode ser em tribunais, mas pode ser também exercendo outros cargos que envolvam a competência jurídica. Depois disso, é que você pode prestar um concurso para ser juiz substituto. Se você passar nesse concurso muito concorrido, você entra na carreira judiciária e aí vai galgando posições. Em geral, é assim. Tem exceções, mas, em geral, é assim. Então, no mínimo, você tem que estudar, tem que ter o ensino médio completo, depois o ensino superior completo em Direito, depois 3 anos, no mínimo, de prática, depois fazer um concurso super concorrido e ainda passar. Muitos anos de estudo, muitos anos de formação. Para ser presidente, governador ou prefeito,
basta que você preencha alguns simplórios requisitos. A idade, que tem a idade mínima para cada cargo, ser brasileiro nato para a maioria desses cargos, não ser analfabeto e ter a ficha limpa. E, às vezes, ainda consegue exceções. É por isso que temos distorções. Para o poder legislativo, a mesma coisa. Tem o requisito da idade para alguns cargos, para senador, por exemplo. Não ser analfabeto. Ser brasileiro, nem precisa ser brasileiro nato, no caso do poder legislativo. Eu posso ser um estrangeiro naturalizado e assentar no Congresso. E ter a ficha limpa. E ainda tem exceções. Então, as exigências para ocupar os cargos do Poder Executivo e do Poder Legislativo são poucas. Não existe, por exemplo, uma prova especial, com conhecimentos especiais, com abordagem que exija competências, além da parte ética, da não corrupção, mas também com as expertises, né? Por exemplo, ninguém aqui pergunta se o prefeito, se o governador, se o presidente conhece a administração pública, estudou administração geral, sabe elaborar orçamento, ou se mesmo ele conhece de ciência política, porque politicagem é uma coisa, ciência política é outra, ou mesmo se conhece algumas das próprias leis que ele precisa defender. Entende? Ninguém pergunta isso para um vereador. Na minha opinião, professor... Ninguém pergunta isso para um deputado, nem para um senador. Na minha opinião... Diga, na minha opinião, isso aí já é errado, entendeu? Tipo, na minha opinião, já é errado, entendeu? Um juiz, que é um juiz, ele não manda no Brasil, né? Quem manda é o presidente. Ele tem todos os estudos, toda aquela parte de processo, né? Tem esse processo todo para se tornar um juiz. E já um presidente, não. O presidente, a única coisa que ele não tem que ser é analfabeto, entendeu? Aí a questão... Paulo Eduardo, aí a questão... né? Qual é a sua turma, Paulo? Eletrotécnico. Eletrotécnica 7 ou 18? Isso, 7. 7, né? Você é de Camusim. Pronto, quando a gente for falar, é bom identificar a turma, né? E o nome, porque a gente tem muitos colegas. Nesse momento, tem 55 pessoas participando aqui. Né? Professor, Jaciel Oi, Jaciel. 18. Os colegas estão aqui comentando sobre a questão para resolver o problema da corrupção, que seria investir em educação. Mas se a gente for olhar para quem está roubando no governo, são todas pessoas bem estudadas, que fizeram faculdade, que estão num patamar, né, alto na questão de estudo. Né? A gente não vê nenhum analfabeto lá dentro roubando, desviando bilhões, tanto que eles desviam para fora do país. Então, isso aí para uma pessoa que está ciente do que está fazendo, do que é que eles podem se livrar fazendo isso. Então, a questão aqui não é a educação, é o caráter, é a ética mesmo de cada um. Um exemplo aqui, eu trabalhei na refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, e eu tinha um colega que era fiscal. Além dele, tinha outros. E aí, as terceirizadas, para poder pegar a frente de serviço, pagava propina para alguns fiscais. Oferecia a ele nunca aceitou, mesmo com salário inferior, né, do que as empresas terceirizadas ofereciam, ele sempre disse não. E ele ficou visto por todas as outras empresas como um cara besta, né, otário, que não estava aceitando dinheiro para as frentes de serviço para as terceirizadas. Então, o caráter está em cada um. Ele é um dos poucos que não aceitou a propina das empresas terceirizadas. Só pegando carona aqui no comentário do Jaciel, sou o Wilson Só pegando carona aqui no comentário do Jaciel. É porque assim, hoje no Brasil é o seguinte, você ser honesto, você é taxado como um otário, como uma mané, como um besta, entendeu?
das vezes, o cara sempre tem uma vantagem em cima de você. Se você não aceita, você leva o nome de babão, você leva o nome de várias coisas. Menos de honesto. Gostei dos comentários dos colegas, Jaciel, Nilson, participando bem. Eu vou fazer a pausa de 2 minutos. Em 2 minutos, nós começamos outra transmissão. Até daqui a pouco.